Bom, gente, começando então aí a história republicana para você, assim, hoje, né? Então, vamos primeiro pensar que essa primeira fase da época republicana no Brasil, né, é chamada de República Velha. A República Velha vai lá do 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930. Então, esse período aí de aproximadamente 41 anos. Tá bom. Só que aí, este período é dividido em duas etapas. República da Espada e República das Oligarquias. Aula de hoje, República da Espada. Certinho? Então, República da Espada é porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. Certo, gente? O Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Vamos falar um pouco desses dois governos. Quando teve lá a proclamação da República, foi estabelecido um governo republicano provisório. Acho que vocês se lembram dos dois principais grupos que proclamaram a República. Se não lembra, vai lá na aula anterior da proclamação da República e daí faz a sua revisão. Mas sim, militares, o exército principalmente, não é? Principalmente o grupo positivista dentro do exército, e os cafeicultores do Oeste Paulista ligados ao Partido Republicano Paulista, o PRP. Então você tem militares e cafeicultores, esses dois lados aí, esses dois segmentos sociais proclamaram a República. Veja, a hora agora é do governo provisório, porque eles vão fechar, né, encerrar a Constituição, suspender a Constituição Imperial de 1824 e promover uma Assembleia Constituinte para fazer a nova Constituição do Brasil, Constituição Republicana. Então, neste tempo, nesse interim, você tem um governo provisório. Por que entrega para um militar? Né? No caso, entregaram para o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um dos militares mais importantes. Não há dúvida que nesse momento ainda era necessário um governo de força, com armas na mão, porque era possível ainda imaginar uma possibilidade de um contragolpe monarquista. Havia setores, inclusive, na Marinha, que eram monarquistas. Na Marinha, praticamente, a monarquia era uma unanimidade, né? Afora alguns monarquistas, alguns republicanos que havia na Marinha, tipo Eduardo Vandencook, né? Então, era uma arma, né, uma das armas, né, dentro do exército brasileiro, né, dentro dos militares brasileiros, uma arma importante que era a Marinha. Então era necessário um governo que convergisse em torno dos principais segmentos republicanos e que tivesse força. Por isso você entrega para os militares, né, exercerem esse governo provisório. E o cara colocado lá é o Marechal Deodoro. Então o Marechal Deodoro vai governar na época em que a Constituição estava sendo escrita, né, na época que estava tendo a Assembleia Nacional Constituinte. Então esse governo provisório do Deodoro da Fonseca já tem algumas realizações, né? Entre as realizações importantes, você olha lá, por exemplo, a separação do Estado da Igreja. Você lembra da questão religiosa? Como era importante? A própria Igreja queria que o Estado não interferisse mais nos seus assuntos internos. Então, separação do Estado da Igreja. Então, o Brasil vai começar a assumir, né, a feição de um país laico, ou seja, que não tem uma igreja oficial. Tá bom. Naturalização, facilitações, né, para a naturalização de estrangeiros. Importante medida também tomada. Os imigrantes vão ter facilidade agora, eles que estão vindo para o Brasil, de se tornarem brasileiros. Né? Isso também talvez seja uma atitude simpática da República em relação às pessoas que estão querendo morar no Brasil agora. Né? Então aí para ganhar apoiadores nesse sentido. E tem também no campo da economia, dentro do Ministério do Governo Provisório, você vê um ministério bastante eclético, né, com pessoas de vários segmentos do movimento republicano, mas no campo da economia, ou Ministério da Fazenda, você tinha o Rui Barbosa, o intelectual baiano Rui Barbosa, ele que teve famosa política que ele tentou implantar durante o governo provisório, que visava a industrialização do Brasil. Deixa eu contar um pouco sobre essa política do Rui Barbosa, que depois ficou conhecida como política do encilhamento, devido a seus efeitos. Mas vamos lá, ó. Então a ideia era a industrialização.
Isto que o Rui Barbosa queria. Então ele vem com aquelas medidas que já tinham sido adotadas antes, que é subir barreiras alfandegárias, taxas alfandegárias, não é? Então uma política protecionista. Mas, ao mesmo tempo, ele vem com outras situações, não é? Principalmente a ideia de que nós estamos transitando de uma economia que ela era escravocrata agora para uma economia cujo trabalho é livre. Uma economia escravocrata, como não se paga o salário do trabalhador, você tem pouco capital circulante na praça, no mercado. Então, ele quer estimular que haja mais capital circulante, mais meio circulante, para que dinamize os negócios e que a nossa economia cresça. Essa é a ideia. Então, o Rui Barbosa criou os bancos emissores. Veja só, alguns, olha, parece hoje em dia até uma coisa inacreditável, aos nossos olhares de hoje em dia, né? Você vai autorizar alguns bancos privados, que inclusive eram estrangeiros, em algumas regiões do Brasil, a emitir papel moeda. Evidentemente que se esse papel moeda não for emitido com algum grau de segurança, pode causar um estrago na economia, um processo inflacionário, processo especulativo, né? Então, mas ele entregou à iniciativa privada e a bancos privados internacionais o direito de emitir papel moeda. A ideia era aumentar o meio circulante, aumentar os negócios, os empréstimos e aumentar os negócios. Essa era a ideia. E também ele autorizou, ele na verdade regulamentou nacionalmente aquela coisa que já existia antes, meio incipiente, já no final do Império, que eram as empresas Sociedade Anônima, as empresas SA. Né? Então essas empresas SA, elas vendem, né, seus papéis, vendem pedaços de suas próprias empresas, né, na Bolsa de Valores. Então isso faz com que as empresas possam vender, né, um pedaço de si mesmas, né, até 49% que você vende. Se você detém 51% do capital, você continua dono da empresa, mas você pode então capitalizar-se e aumentar o tamanho dos seus negócios, o tamanho da sua indústria e etc. Então ele regulamentou as empresas sociedade anônima, as empresas SA, Bolsa de Valores, vai se estabelecendo com rigor e com determinação dentro da lei, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, são uma série de medidas cujos efeitos eles não foram bem o que era esperado, né? Porque, ao mesmo tempo que houve uma emissão de papel moeda muito além da conta, gerando um processo inflacionário bastante grande, começou a haver uma especulação financeira, né? E surgiram espertalhões, pessoas que começaram a vender ações falsas de empresas que não existiam, né? Ações de empresas fantasma. Então, o que acabou gerando foi um pânico no mercado, né? Processo inflacionário e um certo pânico no mercado. Uma grave crise econômica que são os efeitos dessa política industrializante do Rui Barbosa. Interessante que as pessoas começaram a comparar a economia do Brasil lá em 1890 com uma corrida de cavalo. Não sei se você consegue imaginar como que é um páreo lá no Jockey Club, né? Corrida de cavalo. A elite daquela época gostava muito de frequentar essas corridas e tal, não é? No hipódromo. Então é mais ou menos assim, você vai lá e você aposta, não é? E na hora da largada, você aposta no cavalo que vai ganhar, né? E o auge das apostas se dá na largada. No momento da largada é quando os cavalos são preparados para a largada, eles são colocados as selas, né? Os cavalos são encilhados. É ali o auge das apostas. Que ali é o último momento de apostar, daí vai começar a corrida. Aí não pode mais, né? E aí a sorte, vamos ver se você vai ter sorte e vai conseguir ganhar. Então por isso que é chamado de encilhamento, uma comparação entre corridas de cavalos, as apostas, as especulações com a própria economia brasileira. Então foi realmente uma tragédia os efeitos da política do Rui Barbosa, tão chamada de encilhamento, lá pelos anos de 1890. Bom, a Constituição ficou pronta e ela então vai estabelecer alguns princípios. Então vamos lá contar para vocês alguns princípios da primeira Constituição Republicana do Brasil, a partir de 1891. Então, primeira coisa, o Brasil é uma república presidencialista federativa. Exatamente uma cópia do modelo federativo norte-americano. Então tá.
Então, as províncias, lembra que o Brasil Império era formado por províncias. Agora elas se tornam estados. Então, estado de São Paulo, estado de Minas, etc. Não vai ser mais estado ou província de São Paulo ou província de Minas. E você deve imaginar que quando troca não é meramente uma retórica. Os estados eles têm muito mais autonomia do que uma província. Então, as províncias vão ganhando, vão desaparecer, né? Vão surgir os estados, e os estados vão ganhar, né, uma certa autonomia. Né? Você vai chamar o governador, hoje a gente chama de governador de estado, naquela época falava de presidente do estado. Então, o estado vai ter maior força. Né? As elites locais, então, são recompensadas nesse sentido. Então, federalismo. O presidente ele vai ser eleito de 4 em 4 anos, não pode de reeleição. Uma eleição direta, e quem pode votar? Quem que vai ser o eleitor? O eleitor vai ser aquela pessoa do sexo masculino, maior de idade, né? E que principalmente tem um critério, o critério da alfabetização. Então, só aos alfabetizados é dado o direito de voto. Você deve imaginar que pouca porcentagem da população brasileira é alfabetizada naquele momento. O que faz com que, se você começar a comparar o número de eleitores que tinha no final do Império com o do início da República, você vai ver que vai diminuir o número de eleitores. Você diminui o número de eleitores e entrega para as elites locais o direito do cadastramento desses eleitores. E o critério seria a alfabetização. Isso vai dar muito espaço para essas elites locais manipularem as eleições. Né? Na próxima aula nós vamos ver como que foi a República das Oligarquias estaduais, como eles manipulavam as eleições. Tudo a partir desses princípios que acabei de contar para vocês, que estão na Constituição. E a Constituição, inclusive, também coloca que o primeiro presidente, isso é uma disposição transitória, portanto, apenas para o primeiro presidente você vai ter uma eleição indireta. Ou seja, os próprios constituintes vão eleger o primeiro presidente do Brasil, elegeu indiretamente, porque é o próprio Congresso, né? É a última coisa lá da Assembleia Constituinte, é eleger o presidente. E no caso, foi eleito aquele que já era o presidente provisório, o próprio Marechal Deodoro. Veja que ele teve candidato de oposição lá, que já era um cafeicultor, o Prudente de Moraes, né? Já foi o seu concorrente. Mas de alguma forma ele usou o poder das armas, o poder militar, para constranger a Assembleia, e ele meio que impôs essa vitória. Né? Havia um outro militar que era o Floriano Peixoto. Né? O Floriano Peixoto foi ser vice lá da outra chapa. Certo? E aí tinha uma situação que é uma situação que hoje em dia a gente vota no presidente e o vice vem junto, né? Tá na mesma chapa. Naquela época eram chapas separadas. Você podia votar primeiro para presidente e depois você separadamente votava para vice. Então o vice era eleito separadamente, poderia ser eleito o vice da outra chapa. E foi o que ocorreu, né? O Floriano Peixoto era um outro militar, que era o vice da outra chapa, concorrente ao Deodoro nessas eleições indiretas. E aí você fez essa dupla de militares, presidente Deodoro e vice o Floriano Peixoto. Então, reforçando aquela ideia da República da Espada. Embora, perceba, né, que o Floriano é do outro grupo, não era do grupo da chapa do Deodoro da Fonseca. O governo Deodoro é um governo que fracassa, no sentido do seu autoritarismo. O Deodoro estava mais para o imperador do que para um presidente, certo? Ele queria impor as coisas. E veja, mas nós temos aqui um sistema republicano, federativo, a Constituição, parlamento, ele tem que aprovar as coisas no parlamento, e aí começam choques entre ele e o parlamento que levam o Deodoro a fazer uma conspiração, e ele, o primeiro presidente, vai começar a pensar num golpe militar para reformar a própria Constituição que acabou de ser aprovada. Aí aquele pessoal da Marinha, lembra aquele pessoal da Marinha, acabou então descobrindo este golpe que o Deodoro iria desfechar, e acabou então o pessoal da Marinha derrubando fazendo o próprio Deodoro renunciar à presidência em 1891, lá em dezembro lá de 1891, no finalzinho desse ano. E aí o Deodoro acaba então renunciando, né, forçado pela Marinha, renunciando ao cargo. Isso é chamado de Primeira Revolta da Armada. A Armada seria o nome que se dá para a Marinha no Brasil, naquela época. Então, sai o presidente, então o que acontece? Tem que entrar o vice. Muito bem.
Só que se você for ler a Constituição, e o vice era o Floriano Peixoto, né? Se você for ler a Constituição, o vice só poderia tomar posse decorrido 2 anos do mandato do presidente, coisa que não tinha ocorrido. Entretanto, o Floriano Peixoto usa de uma palavra que tem na Constituição lá, o vice só assume decorridos 2 anos do mandato do presidente eleito diretamente. Mas ele fala que ele foi eleito indiretamente e impõe, né, a ficar no poder desta forma. As pessoas vão começar, então, a apelidar o Floriano Peixoto de pessoa autoritária, de marechal de ferro. Então vamos para o governo do marechal de ferro. Logo, então, no começo, ele impõe ficar no governo, né? Então, o marechal de ferro, Floriano Peixoto, vai governar substituindo o Deodoro, que havia renunciado, né? E aí é um governo muito diferente, como eu já contei para vocês. Ele era de uma linha política diferente, embora realmente extremamente autoritário, como eu contei para vocês, ele já é um cara que vislumbra querer ter algum apoio popular. Então ele tem algumas medidas, como por exemplo diminuir impostos para os mais pobres, congelar o preço dos aluguéis e dos alimentos. Então é um cara que vai ganhando algum prestígio popular porque adota medidas populares. A Armada, a Marinha, não é? Queria ela assumir o governo. Veja só. E como que ela mesma fez aquela revolta e conseguiu afastar o Deodoro, ela queria então usar da Constituição, da lei lá, para afastar o Floriano e ela assumir o governo. Como o Floriano ficou, impôs, né, ele é marechal de ferro, então a Marinha se revolta. Então você tem a segunda revolta da Armada, entre 1893, mais ou menos 92, 93, você tem a revolta da Armada, então a Marinha entra numa guerra contra o governo federal. Então os elementos da Marinha, por mais de ano, fazem uma guerra contra o presidente. O presidente tem que então se dedicar a derrotar a Marinha, que quer bombardear o Rio de Janeiro, quer tomar o governo, né? Ele vai ter, inclusive, comprar navios dos norte-americanos, né, para tentar enfrentar a Marinha. Esses navios são precários, são velhos, a imprensa apelida de esquadra de papelão. Então, aos poucos, o Floriano vai derrotando a Armada. Mas, paralelamente, ocorre uma outra rebelião. Veja só, lá no Rio Grande do Sul. As pessoas chamam essa rebelião de rebelião federalista, que ocorreu lá entre 1893 e 95. Vai, portanto, se estender até além do governo do Floriano Peixoto, que acaba em 94. O que foi, professor, essa revolta federalista? Então, olha só, lá no Rio Grande tinha um presidente da província, o governador lá do Rio Grande, que era o Júlio Castilhos. Ele era do Partido Republicano Rio-Grandense. Beleza. E esse cara, ele ia se reelegendo sempre. Então, ele era da oligarquia do Rio Grande do Sul, ele era, vamos dizer assim, então, do Partido Republicano, e só que assim, ele era defensor, inclusive, daquela linha positivista, de um governo centralizado, e ia se reelegendo. Então, grande parte da elite do Rio Grande do Sul se coloca contra ele e quer impedir essas reeleições dele. É aí que explode a revolta contra esse Júlio Castilhos. Por parte de quem? De um outro agrupamento, né, que são as pessoas que defendem o parlamentarismo, uma revisão na Constituição, né, chamados maragatos. Esse pessoal é chefiado pelo Gumercindo Saraiva. Então, essas duas alas no Rio Grande do Sul começam a brigar. E até que o próprio presidente Floriano Peixoto apoia o Júlio Castilhos, o governador, o presidente do Rio Grande do Sul. Isto abre espaço para aquele pessoal da Armada que estava lutando contra ele ir lá no Rio Grande e ajudar os rebeldes, né, que eram contra o próprio Floriano e contra o próprio governador. Então essa briga, ela se esparrama pelo sul do Brasil inteiro, né? Porque estes ligados, né, esses maragatos ligados ao Gumercindo Saraiva vão fazer guerra para Santa Catarina, vão conquistar até vitórias em Curitiba. Então o sul todo é tomado por essa guerra. Faz com que o Floriano tenha que fazer a intervenção, né, derrotar os rebeldes, tanto em Curitiba quanto na capital de Santa Catarina. Desterro.
Mas aí essa vitória de Floriano faz com que a cidade se torne Florianópolis. A rebelião vai até além do final do governo do Floriano. Vai para o terceiro presidente, que é o Prudente de Moraes. E só no governo do Prudente de Moraes que essa rebelião é pacificada lá no Rio Grande do Sul, né, com o pacto final, a paz final, entre os líderes locais, o Júlio de Castilhos lá permanecendo no governo, mas assumindo que não iria nunca mais se candidatar à reeleição. Então, gente, valeu por assistir esta aula até agora. Semana que vem a gente volta, aí já contando a República das Oligarquias. Valeu? Tamo junto!